Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. Mais uma agradável edição dos nossos vídeos da nossa revista eletrônica e agradável edição por conta do nosso conteúdo. Nosso vídeo de hoje é o vídeo de número 110. E como sempre, agradecendo a vocês que dão like, agradecendo a vocês que assistem ao nosso trabalho, nosso simples trabalho, né, com poucos recursos técnicos, mas com bastante informação para vocês. E convido também para que vocês deem uma olhada na nossa playlist, já que são 110 vídeos, contando com este agora, com muita informação, com muita bagagem cultural, com muito jornalismo, já que estamos numa revista eletrônica. Hoje eu vou falar sobre três assuntos importantes, inclusive um desses assuntos é de muita importância para as provas que se aproximam, as provas do Enem. Eu vou falar hoje um pouco sobre o realismo brasileiro dentro do programa de literatura brasileira. Falarei também um pouco sobre a história da sétima arte na Itália, ou seja, o rico cinema italiano. E por fim, dentro do programa de cinema, eu vou falar sobre um grande ator americano que faz cerca de 2 semanas que faleceu, e eu achei bem interessante a vida dele, com traços bem curiosos, e além de um talentoso ator, ele também demonstrou a mim um ótimo caráter, a minha pessoa um ótimo caráter. Eu vou falar a vocês um pouco sobre o ator Robert Redford. Então, meus amigos, vamos subir agora no balão do conhecimento e vamos para o nosso vídeo. No vídeo 110 de hoje, nós vamos começar falando sobre literatura brasileira, a riquíssima literatura do nosso país tupiniquim. E dentro de literatura brasileira, estamos falando sobre as escolas literárias. E todos nós sabemos que a literatura brasileira começou no período colonial, conhecido também como período do quinhentismo, e vai até os dias atuais, né? A pós-modernidade, o pós-modernismo. E nós vamos falando do realismo, porque o realismo é uma escola literária que veio bem depois do romantismo, em seguida ao romantismo brasileiro. E o realismo, ele é exemplo das outras escolas literárias, se originou da Europa, e mais precisamente da França. Aqui no Brasil, ele iniciou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis, no ano de 1881. O período do realismo no Brasil foi um período muito interessante e de um momento muito enriquecedor para o Brasil, porque o Brasil, em 1881, o Brasil estava próximo do processo de abolicionismo, né, de libertação dos escravos, já que aconteceu em maio de 1888, e também o Brasil estava às vésperas da tão sonhada proclamação da República. Então foi um período de muita efervescência política, econômica e social no Brasil. E foi exatamente nessa época que vem o realismo, inspirado nas ideias de Gustave Flaubert, né? Com Madame Bovary, lá na França, e essas ideias, esses ideais vieram para o Brasil. E qual foi a meta, meus amigos, do realismo? A meta do realismo foi exatamente colocar nos textos mais objetividade, mais crítica social. O realismo ele tinha um interesse muito grande em fazer as análises psicológicas dos personagens e também a análise física, né, dos locais, dos cenários onde as histórias, onde os grandes livros se desenrolavam. E ele se opunha muito à burguesia daquela época, né, ao contexto burguês do Brasil de então, e, lógico, uma postura totalmente antagônica com relação ao romantismo brasileiro. Como grandes nomes do realismo aqui no Brasil, nós tivemos o primeiro deles, que é Machado de Assis, que eu ainda vou fazer um vídeo completo, com 20 ou 30 minutos, falando sobre ele,
que é tido como o maior nome da literatura brasileira. Nós temos também Raul Pompeia e temos outros nomes, né, interessantes que fizeram parte do realismo, mas não com tanto destaque quanto essas duas figuras como Machado de Assis e o grande Raul Pompeia. Machado de Assis escreveu também Dom Casmurro, escreveu também outras obras, Raul Pompeia também, e eles eram jornalistas, eles eram críticos, né? Inclusive o Raul Pompeia teve um trágico incidente, né, na sua vida, que ele se suicidou. Machado de Assis, ele tinha uma sensibilidade muito grande para fazer exatamente as análises psicológicas dos seus personagens. Então o realismo, meus amigos, ele veio com, eu diria até com um viés muito jornalístico, porque ele versava muito sobre o que estava errado dentro do aspecto urbano, do aspecto social, político também, e das relações da sociedade daquela época. Então aqui nós estamos passando para vocês só um pouquinho apenas, do que foi o movimento realista brasileiro, que se originou lá na Europa, mais precisamente na França, e aqui no Brasil ele encontrou um terreno muito propício, principalmente com o grande Machado de Assis. E da literatura brasileira nós vamos para o cinema e vamos para o cinema italiano. Meus amigos, vocês sabem, os que me acompanham já desde o começo desses vídeos, vocês sabem que eu sou um grande admirador, um grande fã da sétima arte. E não só os filmes, né, dos Estados Unidos, da grande meca do cinema de lá, que é Hollywood, que foi, né? Hoje Hollywood está meio, né, é uma região meio inóspita, mas que fez grandes produções, e eu vou falar aqui a vocês um pouco sobre o cinema italiano, porque aconteceram muitas produções que eram produções feitas pelos Estados Unidos e Itália, né, esses dois países. E eu fiquei muito encantado quando eu fui fazer essa pauta, quando eu fui pesquisar. Eu gostei demais da história do cinema italiano, porque a Itália, meus amigos, nós sabemos que foi e é um grande país, principalmente na Antiguidade Clássica, que não nos trouxe só a jurisprudência, mas trouxe também muita cultura. A gente vê ali o Vaticano, né? Independente de questão religiosa, tem um grande acervo de arte. Roma é um grande berço de arquitetura, de pintura, de escultura, e não só nesses setores, mas outros setores também, a Itália se destaca e também se destacou ou se destaca na sétima arte. E quando foi que isso começou? Começou lá no finalzinho do século XIX, no ano de 1896, quando os famosos irmãos Lumière foram até Milão e Roma e fizeram as suas famosas sessões de cinema mudo. Ali o público aclamou o espetáculo, gostou e se tornou, né, um meio de lazer e um meio também, como aconteceu nos Estados Unidos, também de uma propaganda ideológica. Então eles começaram lá em 1896, principalmente, obviamente, a exemplo dos Estados Unidos, com o famoso cinema mudo, e eles também se enriqueceram, a exemplo dos Estados Unidos, com a Segunda Guerra Mundial. E foi exatamente após a Segunda Guerra Mundial que o cinema na Itália ele tomou proporções muito propícias, muito positivas, não só para o país, mas também para o país dentro do mercado internacional de cinema. Então, o que foi que aconteceu? Eles se desenvolveram bastante, eles faziam filmes que abordavam também os aspectos sociais, né, da Itália de então, e com grandes nomes, com grandes vultos, né, do cinema italiano, mas o auge mesmo do cinema italiano aconteceu na década de 60. Na década de 60 foi quando houve essa junção, digamos assim, do cinema norte-americano com o cinema italiano,
Eu mesmo tenho muitos filmes aqui em casa, em DVD, né? Eu sou até muito antigo, muito antiquado, porque eu ainda tenho DVD, aquele disco. E tem muitos filmes, eu assisto a muitos filmes que são produção, né? Produção italiana e produção americana. E muito interessante, né? Até os efeitos especiais da época. Muito bom. Grandes atores, né? Nós temos Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Então, a década de 60 na Itália foi uma década muito propícia, né? Temos também Visconti, temos grandes nomes em termos de direção de grandes cineastas do cinema italiano. Então, o auge das produções cinematográficas da Itália aconteceu exatamente nos anos 60. Já os anos 70, houve o filme muito polêmico, né, de impacto mundial. Eu assisti, e quando eu assisti passou na TV aberta há uns 40 anos, que foi o filme O Último Tango em Paris. Depois vem os anos 80 e 90, quando o cinema italiano ele toma proporções já voltadas para uma coisa mais leve, e ao mesmo tempo que mais leve, eles também buscam muito essa questão de deixar o cinema italiano com um poder de concorrer com o cinema internacional. Então, na década de 90, há um filme, né, que ganhou até o Oscar, né, como filme estrangeiro, que foi. Eu agora, infelizmente, eu estou sem o script aqui para dizer para vocês, mas foi um filme bem legal, bem bacana, que era até um rapaz que ele tinha um garotinho e ele andava na bicicleta. Esse filme foi lançado em 1998, eu não estou lembrado agora do título. E ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1999. E o interessante é que o cinema italiano ele trabalha muito com mostras, né? Mostras do cinema italiano em Veneza, em Turim também, na própria Roma. Então, tá aí, meus amigos, um pouco do grande cinema italiano. Hoje é um cinema voltado também, todo cinema é voltado para a questão social, para a questão política, para a questão das diferenças, já que estamos vivendo num mundo, infelizmente, muito polarizado, mas é muito bom a gente saber que a sétima arte ela não é só desenvolvida nos Estados Unidos, mas também na Itália e em outras partes do planeta. Futuramente também vou fazer vídeos para vocês falando sobre grandes obras, grandes películas do cinema italiano, sobre os grandes nomes, os grandes atores, os grandes cineastas, que realmente é um espetáculo à parte. Vamos falar também sobre a Cinecittà, né, que foi exatamente na década de 60 que houve a construção dos grandes estúdios, né, das grandes estruturas, né, arquitetônicas de engenharia, de tecnologia da época, para fazerem essas películas que são famosas até hoje, para quem gosta de filmes épicos, de filmes clássicos. Pronto, meus amigos, agora vamos para o terceiro tema do nosso vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre um ator, um dos últimos grandes nomes do cinema norte-americano, da era de ouro do cinema americano. Eu vou falar aqui a vocês sobre Charles Robert Redford, ou simplesmente Robert Redford, que deixou este plano há cerca de 15 dias. Ele nasceu em Santa Mônica, na Califórnia, no ano de 1936 e partiu no mês de setembro deste ano de 2025. E ele foi um grande ator mesmo de cinema dos Estados Unidos e também grande diretor de cinema. E ele teve, o que eu achei muito interessante na vida dele foi exatamente o problema que ele tinha com a beleza. Ele era um rapaz detentor de uma beleza, ele tinha uma aura, né? Quando eu fui fazer a pesquisa dele, os biógrafos diziam que ele tinha uma aura, ele chamava a atenção, porque ele tinha uma beleza tipicamente americana. E ele foi um adolescente, foi um jovem meio rebelde, né? Vamos dizer assim, um rebelde, quase um rebelde sem causa.
e ele teve muitos problemas com embriaguez, ele se envolveu num assalto, e ele teve uma vida bem polêmica. E a situação dele piorou ainda mais quando a mãe dele faleceu. A mãe dele faleceu muito jovem, faleceu aos 40 anos. Então, as dificuldades na vida dele se tornaram bem maiores. Aí chegavam para ele e diziam: olha, você tem um perfil, né, já que ele morava na Califórnia, né, onde ficam os estúdios de Hollywood, e também assim, muita coisa artística, muito teatro. Então disseram para ele: olha, você tem um perfil, você é bonito, por que você não tenta assim, essa coisa de teatro? E ele não se interessou por isso, ele foi trabalhar num posto de gasolina, até que aquilo tocou nele, ele juntou um dinheiro, ele estava muito decepcionado com a Califórnia, muito decepcionado com os Estados Unidos, e rumou para onde? Rumou para a Europa. Ele foi para a Europa para fazer um curso de cenografia. Ele gostava dessa coisa de fazer projetos arquitetônicos, e ele foi para lá e disse: pronto, eu vou fazer um curso de cenografia, e dependendo da minha situação, eu trabalho lá e eu venho para cá. E quando ele chegou lá na França, foi uma grata surpresa, porque ele passou a ver os Estados Unidos com uma outra vertente, com outro olhar. Ele volta para a Califórnia, e na Califórnia, no lugar dele se dedicar à cenografia, ele é convidado para trabalhar em peças de teatro devido à sua boa presença. Ele chamava a atenção. E ele começou logo, né, fez alguns personagens, pequenos personagens de teatro, e as pessoas foram gostando dele, até que ele fez um papel muito interessante, que foi Descalços no Parque. Foi uma peça de teatro que ele ganhou um prêmio, eu acho que isso foi no comecinho da década de 60. Essa peça se transformou em filme e foi um sucesso. Aí ele conseguiu isso na década de 60, ele conseguiu participações em seriados muito famosos dos Estados Unidos, como o seriado Os Intocáveis, e também Dr. Kildare, ao lado de outro mega ator americano que também faleceu recentemente, talentosíssimo, chamado Richard Chamberlain, e tão belo quanto ele, né? Eram homens de uma beleza muito grande, eles cresciam muito no vídeo. Então, daí foi um trabalho atrás do outro, né? Principalmente no setor de filme, e veio em 1969 o grande filme que foi Butch Cassidy e Sundance Kid. E ele estreou com ninguém mais, ninguém menos que outro mega nome do cinema americano chamado Paul Newman. E há uma lenda, né? Uma lenda não, foi um caso mesmo real, que o Paul Newman já estava com todo, o diretor já com todo o elenco pronto, e disseram: olha, bota aí o Robert Redford para fazer dupla com o Paul Newman, e não quiseram porque não foram com a cara dele, porque ele era bonito demais e não queriam um cara muito bonito. Aí Paul Newman brigou com o diretor e disse: olha, bota esse cara aqui para trabalhar comigo, porque eu já olhei para ele e senti que ele é realmente um ator. E ele não fez feio mesmo. Eles se tornaram super amigos até a morte de Paul Newman em 2008. E o filme foi um sucesso arrebatador. Em 1968, 69, eu assisti e tem uma trilha sonora fantástica. Daí foi um sucesso atrás do outro. Teve o filme Os Dois Homens do Presidente, que ele trabalhou com Dustin Hoffman, e o filme falava sobre o escândalo Watergate, né, lá dos Estados Unidos. Ele fez vários filmes, foram mais de 50 películas nos Estados Unidos, que são os filmes, né, que ele participou, que ele contracenou. Ele contracenou também com uma mulher que apaixonou-se por ele, que foi a grande atriz Jane Fonda, que está com quase 90 anos e ainda está na ativa. E ele tinha um problema, mesmo ele quando chegava na tela, que fazia aquele sucesso, meus amigos, quando eu li a biografia, eu achei até engraçado, porque ele dizia que a beleza dele, que aquela presença dele só trazia coisas ruins. Ele ganhou também um prêmio como melhor diretor em Gente como a Gente, no ano de 1980, que foi um filme.
mas não ganhou como ator, não ganhou, nunca ganhou Oscar como melhor ator. E foram grandes nomes, grandes trabalhos que ele fez. Em 2014 ele fez uma participação no filme, se eu não me engano foi do Capitão Marvel, e também outro filme, 2018, que ele disse logo que seria o último filme da vida dele. Ele foi casado, ele teve um romance com a atriz brasileira Sônia Braga. Ele se casou em 1959 e ele disse que era azarado porque logo quando ele se casou ele teve 4 filhos e o primeiro filho dele faleceu logo no começo do casamento. E um filho dele também, antes dele falecer, um pouco depois da pandemia, também faleceu de câncer generalizado, segundo os tabloides, né? Segundo a imprensa norte-americana. Ele se envolveu muito com as questões ambientalistas e também muito a favor do cinema independente dos Estados Unidos. Ele tinha, digamos assim, tipo ONGs, né? Lá nos Estados Unidos, que exatamente favoreciam, davam apoio aos produtores independentes da sétima arte. Aqui vai a nossa homenagem, né? Ele ao grande Robert Redford, que era um homem muito pé no chão, ele era um homem muito simples. Ele, quando ele encarnou mesmo essa coisa de ator, ele foi realmente um ator. E ele não tinha essa coisa de vaidade, ele envelheceu também de uma maneira aceitando tudo numa boa, mas mesmo nos seus últimos papéis, ele tinha aquela realmente uma aura, como os grandes nomes, né, do cinema americano, eles tinham uma aura, uma verve de realmente serem verdadeiros atores, algo bem diferente do que a gente vê hoje, não só no teatro, mas que nós vemos também no cinema. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi um vídeo bem simples, é um bate-papo com vocês, é um vídeo mais leve que falamos sobre o realismo brasileiro, falamos sobre o cinema italiano, bem fácil para vocês, com poucos dados, né, não está com informação, com tanta informação, mas para vocês terem uma noção do que foi e do que é o cinema italiano. E, finalmente, uma homenagem ao grande ator americano Robert Redford, e mostrando não só os seus grandes trabalhos, mas também um traço de caráter bem interessante, né? É muito bonito a gente ver grandes estrelas, grandes astros, sendo pessoas simples, como um filme que ele dirigiu, sendo gente como a gente. Está contado, meus amigos, muito obrigado a vocês que assistem. Mais uma vez, peço que deem um like, compartilhem os nossos vídeos. Agradeço a vocês que são os inscritos, aos futuros inscritos, e até o nosso próximo vídeo. Está contado.